Queiram sentar, queridos filhos e filhas. O Evangelho começa com uma pergunta dos próprios discípulos a Jesus. Uma pergunta que não é meramente retórica. Mostra que o pequeno grupo de seminaristas de Jesus, os apóstolos, tinham algumas dúvidas e tentavam saná-las com Jesus. É interessante você perceber que a pergunta dos apóstolos, dos discípulos: Senhor, quem é o maior? Mas quem é o maior no reino dos céus? Eles estão falando de uma matéria que não é lógico. É como a gente tentar descrever o céu. Cada um descreve como pode. Nós estamos muito acostumados com a figura que nos foi dada, inclusive por Dante Alighieri, do céu de um jeito, o inferno com fogo. São essas as descrições. Se você fala de inferno, você lembra fogo. Mas inferno tem fogo? O inferno está lá embaixo? Nós sabemos que não. Inferno, céu, não é um lugar. Não é lá embaixo, não é lá em cima. Isso é uma visão um tanto plástica, necessária, porque nós vivemos de imagens. Mas o céu é um estado, não é um lugar. Eu não estou dizendo que não exista. O grande perigo da gente falar essas coisas é a má compreensão do que a gente diz. O céu existe, o inferno existe. O que eu estou dizendo é que o inferno não é que está lá embaixo, e não é que tenha fogo. É um estado que queima, provoca sofrimento, como alguém morrendo queimado. Dói ou não dói ser queimado? Agora você imagina, você está eternamente nas chamas, ardendo e não se consumir. É como o inferno, é como céu. Nós cada um tem uma imagem. Eu brinco, e é verdade, que no meu céu, se é que eu vou, vai ter cheiro de lírio, porque é uma coisa que eu gosto. Cada um vai ter essa imagem. Para Santa Teresinha era um jardim de rosas. Por que eu estou dizendo isso? Porque eles fazem uma pergunta para Jesus que às vezes a gente está: quem é o maior no reino dos céus? Eles estão perguntando para quem pode responder: Jesus. Eu vos revelo, eu falo o que o Pai me diz, eu não prego a mim mesmo, aquilo que o Pai me enviou. Jesus dá uma resposta que também destoa do que a gente está acostumado. Disse o Senhor: antes de falar, ele pega uma criança. Ele pega uma criança e diz: se não vos tornardes como crianças, não entrarão no reino dos céus. Veja, mas a pergunta não era essa. A pergunta é: quem é o maior no reino dos céus? Jesus pega uma criança e põe no meio. O que Jesus está dizendo? O que eu vou falar para vocês agora, no fundo é isso que ele quer dizer. É tão inusitado, é tão novo, que se vocês ficarem com a lógica que vocês têm do mundo, não vão compreender. Vocês vão ter que desaprender,
se tornar uma criança e aprender de novo. Estou me fazendo entender? Porque se comunicar, a comunicação não é o que eu falo, a comunicação é o que você entende do que eu falo. Então eu tenho que me preocupar se eu estou me fazendo entender. Por que Jesus pega uma criança? Parece que Jesus, Senhor, quem é o maior? Jesus pega uma criança. Ele está dizendo, vocês vão ter que desaprender. Se vocês ficarem com a lógica, os sabichões do mundo, vocês não vão entender. Então, tornar-se uma criança. Será que às vezes a gente quer aprender de novo? Será que às vezes a gente aceita mais uma vez abrir mão daquilo que me dava segurança? Porque a gente vai vivendo de algumas seguranças. Eu dizia hoje no rádio, achei bonita a partilha daquele rapaz de Fortaleza, Daniel, se não me falha a memória, que ele disse assim: eu estava numa tristeza tão grande, me sentindo tão mal, e de repente veio o salmo que diz: se alegre, porque o Senhor tem misericórdia para contigo. Veja, a palavra certa, que fez ele já sabia, mas naquele momento, ele desconstruiu a tristeza em base à misericórdia. Gente, quantas vezes você já passou, eu já passei por isso, que a gente faz cada besteira, que a gente se envergonha, que você se pergunta assim: meu Deus, nessa altura da vida, olha o que eu fiz. Já passou por isso? Que às vezes a gente se flagra em mesquinharias. É o homem velho que fica latente, aquilo que São Paulo disse com tanta propriedade: sei o que quero, meu Deus, por que eu faço o que eu não quero? Aí que está o segredo. O segredo da gente ter vergonha e se perguntar: meu Deus, por que eu agi assim? Por que eu recaí? Por que eu fiz essa besteira? Acreditar na misericórdia. A criança acredita. A criança, ela chora, ela embirra. Você faz um carinho, ela se desmancha. Criança não é vingativa. Então, quando Jesus pega uma criança, Ele está nos ensinando, às vezes a gente precisa se colocar diante de Deus: Deus, eu sou uma criança, cuida de mim porque eu sou uma criança. E é verdade, não pensa porque você tem 50, 60, 40, 70 anos, nós somos, na vida nós somos sempre criança, aprendizes de Deus. O grande problema é que a gente vai se achando: não, eu estou me achando, eu estou pronto. Está nada, está nada. E às vezes Deus permite a gente levar certos tombos para a gente acordar. É verdade. Às vezes a puxada de tapete é uma terapia da humildade e da maturidade espiritual. É verdade. Por isso, louva a Deus, diz Tiago, a alegria de passar pelas tribulações, porque o fruto é bom, é da esperança, é da confiança, é da paciência. Jesus continua, é que eu fiquei na imagem da criança, porque a gente tem que desaprender. Na lógica de Jesus, e hoje é dia de Edith Stein, uma judia, tem um livro chamado A Ciência da Cruz. Quem gosta de ler, leia. Não é dos livros mais fáceis. Ela é uma grande teóloga, mas a ciência da cruz, a cruz é uma loucura.
dizer que eu vou passar pela cruz, dizer que eu vou passar pelo sofrimento, isso é uma loucura. Só abraça a cruz quem é apaixonado por Jesus. Só abraça a missão quem realmente está convencido de que Ele é o Salvador. Porque olha o que ele diz. Primeiro, o perigo de escandalizar. Esse é um peso grande, meus irmãos. O perigo de sermos causa de escândalo. E aqui, todos nós temos responsabilidades. No segundo momento, Jesus diz, respondendo à pergunta, ele já disse, pegou uma criança, não ofenda a criança, cuidado para não ser motivo de escândalo, e somos, muitas vezes somos, sem querer somos. Jesus dizendo, quem é grande? Aquele que vai atrás das ovelhas perdidas. Quem é grande no céu? Aquele que se preocupa com os pequeninos. Quem é grande no céu? Quem olha o outro com misericórdia. Quem é grande no céu? Aquele que não fica feliz com as 99, mas vai atrás de uma ovelha. Isso é um disparate. Se pensar que você tem 100 ovelhas, se deixar 99 para ir atrás de uma, gente, vai contra o ditado, é melhor um pássaro na mão do que 2 voando. A gente não fala esse provérbio? Esse não é um provérbio de Jesus, não. Para Jesus é melhor 2 voando do que 1 na mão. Ué, se ele diz que Deus é capaz de deixar as 99 e ir atrás da ovelha perdida, você percebe que a gente precisa voltar a ser criança, aprender de novo? Você percebe que Jesus está dizendo, o que se você só aprender o que o mundo te ensina, não tem lógica o meu evangelho. Se você só ficar nas regras básicas da boa convivência, isso não é cristianismo. Não sei se você entende que aquilo que Jesus traz, a proposta de Jesus Cristo, ela não é fácil de ser vivida. Não é impossível, mas não é fácil. A gente vai ter sempre que reaprender. Por isso, um dos exercícios espirituais é duvides de você mesmo. Sempre se coloque em questionamento. É verdade. Sempre se coloque em questionamento. O que você pensa, o que você crê, como você age. É o reaprender. É o buscar a lógica de Deus. É entrar na pedagogia da cruz. É entrar na loucura do crucificado. É entrar na loucura que é esse homem Jesus Cristo. Não é uma lógica muito fácil. Não é modismo. Hoje o modismo é Pokémon, né? Minha filha, do dia para a noite. Aqui diz que o terminal está cheio de Pokémon. Me contaram. Daqui uns dias a gente vai ter que botar bloqueador de celular na igreja. Porque é capaz de ficar na missa procurando. Isso é modismo, vai passar. Jesus não é modismo. E aí que está a dificuldade. Jesus não é modismo. Às vezes é chato ser cristão. Desculpe dizer, é chato você seguir Jesus. Não é agradável. Porque a gente sempre tem que se cobrar. Você sempre, de repente, você caminha, dá 3, 4, 5 passos, e o teu lado humano não acompanha a tua fé.
O lado humano fica nos vícios, o lado humano não progride. Lidar com o eu verdadeiro não é fácil. É fácil a gente se olhar como a gente é e dizer: meu Deus, como eu sou limitado. É melhor quando alguém vem massagear o ego da gente. É melhor os elogios. É melhor a gente viver um pouco de fantasia. Mas Jesus fala: não, se olhe de verdade, se veja de fato, como você necessita da graça, como você necessita da palavra de Deus. Isso não é para deixar a gente desanimado, isso é para a gente se perceber que Deus nunca desiste de mim e de você. Isso é para a gente perceber que Deus conta com a nossa humanidade, que Deus sabe da nossa humanidade, que mesmo que a gente fuja dele, Ele vai atrás. É a gente saber que Deus, Ele vai até onde eu fui capaz de fugir para me resgatar. Já foi e é capaz de ir de novo. Essa devoção das Santas Chagas, e esse ano celebraremos em outubro a festa, no segundo domingo, essa devoção que eu tenho exposto a você, muito breve sai o devocionário, nada mais é do que olharmos para as duas realidades no Cristo, a humanidade e a divindade. Não são separadas, estão juntas, como está junto em mim e em você, o humano e o divino. É a gente olhar para Jesus, ressuscitado e ver que Ele passou pela cruz. É para a gente se sentir forte na fraqueza, é se sentir esperançoso na tribulação, é para a gente olhar para as feridas de hoje e pensar: por hoje. É olhar para o sofrimento e dizer: eu o administrarei em Cristo. É você olhar para a doença e ter a paciência vigilante. É para olharmos para as nossas fraquezas e dizer para mim e para você: eu vou superar. É para olhar por uma crise que vivemos de desemprego e não cair no desespero. É para olhar para as nossas fraquezas e não pensar em suicídio. É para olhar para o hoje e saber do amanhã. A devoção das Santas Chagas é de cura e libertação, é uma injeção de ânimo, é um impulso do Espírito, para que a gente não fique na queda, mas se sinta entusiasmado a se levantar. Queridos irmãos, medite mais a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos nos pedem tanto isso. Não é por acaso que nas igrejas tem as vias sacras, umas mais bonitas, outras mais feias, umas mais piedosas, outras menos. É para quando você entrar na igreja, você não tem o que fazer, não vai no Pokémon, por favor. Nem fica discutindo lugar de banco na igreja. Vai rezar na via sacra. Vai contemplar o Cristo padecendo. Quando você olhar para as Santas Chagas de Jesus, nesse ícone ou naquele que está, que a gente contemple a nossa fragilidade. Meus irmãos, ninguém nasce santo. Ninguém. É um processo lento, é um reaprender, é um voltar a ser criança sempre. Por isso Jesus pega a criança,
Sempre Jesus, quando você vai dialogar com Ele, lembre, tem uma criança no meio. Jesus diz: quem é o maior é aquele que sempre está disposto a aprender. Que nas santas chagas de Jesus, nós não fiquemos parados na dor, mas com o olhar fixo na vitória. Amém.